Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Albert, contador da J Soluções. Se você quer saber um pouquinho mais de como funciona a apuração do PIS/COFINS, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão nossos vídeos e dar um like, dar o joinha para compartilhar as nossas informações. Muito bem, gente. Novamente, estou trazendo uma informação muito relevante aqui para vocês, certo? Em nosso canal da J Soluções do YouTube. Eu sempre falo que eu sempre recebo perguntas, sugestões e graças a essas perguntas, eu sempre trago vídeos aqui, certo? E foi mais uma vez atendendo o pedido de um seguidor nosso no canal, eu estou trazendo, Albert, grava mais ou menos a apuração do PIS/COFINS para me entender melhor essa sistemática. Até gravei recentemente a apuração do IRPJ e contribuição social no lucro presumido e agora estou trazendo esta semana a apuração do PIS/COFINS. Inclusive já gravei aqui no canal do YouTube outros vídeos também sobre esse tema. Muito bem, gente. Indo aqui, primeira informação importante para repassar para vocês. Antes de apurar o PIS/COFINS, precisamos saber os conceitos dos tratamentos tributários de PIS/COFINS, certo? Existem regras específicas. Lembrando que os nossos vídeos são vídeos práticos, vídeos do dia a dia, do aquilo que a gente trabalha com vivência aqui dentro do escritório, das empresas em geral, certo? Então, assim, esses conceitos vocês têm que aprender e fixar, certo? Porque hoje a tributação de PIS/COFINS ela é individualizada produto a produto. E também reflete uma informação muito importante, reflete no seu cadastro. Quando você for fazer a classificação tributária do produto, você tem que levar em consideração esses conceitos, beleza? Vamos lá. Primeiro conceito, gente, alíquota zero. O que é alíquota zero para efeito de PIS/COFINS em minha apuração? Deve ser como um benefício expressamente em lei, ou seja, a alíquota incidente sobre a base de cálculo é zero. Ou seja, quando você tem uma lei que determina que a venda daquele determinado produto está especificamente relacionada à alíquota, por exemplo, de 0,65 de PIS, 3% de COFINS a zero, você vai ter que classificar lá no seu produtinho, lá na hora de preencher lá o CST, o CST específico de alíquota zero, beleza? Então você tem que saber esse conceito da alíquota zero. Lógico, você vai ter que consultar item a item para ver se aquele produto é alíquota zero. Então eu dei o exemplo aqui, ó, segregação de receita, né, FD contribuição. Então você vai ter que segregar, gente, porque não tributa um produto novamente que é alíquota zero, tá, gente? Então, por exemplo, digamos que eu vendi para a área de livre comércio ou Zona Franca, lá a alíquota zero. Por exemplo, aqui em Macapá, aqui é uma área de livre comércio, onde é remetida uma mercadoria para Macapá, aqui, numa área de livre comércio, ela vem zerada a alíquota do PIS/COFINS, beleza? Beleza. O fornecedor que vendeu com a alíquota zero, ele vai pagar PIS/COFINS? Não, porque aquele produto existe uma lei expressa específica que zera a alíquota do PIS/COFINS. Mas, logicamente, lá no cadastro dele, na segregação de receita lá do fornecedor que mandou a mercadoria para cá, quando ele for enviar o FD contribuição e quando ele for emitir o documento fiscal, vem separadamente o CST relacionado à alíquota zero, beleza? Muitíssimo importante isso, gente. Muito cuidado, além do conceito, a segregação de receita e a classificação tributária do CST para a emissão do documento fiscal e, consequentemente, o envio da obrigação acessória. Segundo conceito aqui, imunidade, gente. Muita gente me pergunta também sobre esse tema aí, imunidade, certo? É a vedação de criação de cobrança concedida pela Constituição Federal, certo? Artigo 149, inciso 1º, artigo 150, inciso 6 da Constituição Federal. Então, ou seja, a própria Constituição determinou a imunidade para essa determinada atividade. Eu dei um exemplo aqui, templos de qualquer culto. Então, por exemplo, as igrejas, ela tem uma imunidade específica prevista na Constituição Federal, certo? Então, não pode se criar uma lei cobrando PIS/COFINS, por exemplo, de uma instituição imune, certo? Porque existe previsão legal na Constituição
Federal. Beleza? Terceira opção aqui, terceiro conceito, incidência monofásica. Gente, isso aqui eu vou destacar bastante, porque isso aqui, inclusive, é um assunto bastante debatido, que tem muitas informações aí no mercado, mas que muitas empresas não prestam atenção, principalmente as micro e pequenas empresas, empresas do Simples, certo? Porque no momento que você for informar o seu faturamento lá no Simples, certo? Muito cuidado, atenção aqui, muito cuidado com essas operações de incidência monofásica, para você não pagar novamente. Por exemplo, digamos que eu sou uma empresa que vende pneus, certo? Aí, nesse caso, eu sou uma empresa do Simples. Quando eu for informar a minha receita bruta, vou entrar lá na minha declaração do Simples, no portal do Simples, eu tenho que segregar, certo? Por quê? Se eu não segregar, eu vou pagar novamente, aí nesse caso, o PIS e COFINS, nesta operação, que venda de pneu é produto com incidência monofásica. Aí, ou seja, você vai pagar tributo a mais, beleza? Inclusive, é uma oportunidade aí que muitas empresas, serviços contábeis estão acontecendo na recuperação de crédito, principalmente para as empresas para esse momento de dificuldade, certo? Então, assim, incidência monofásica é um sistema próprio, específico em relação a PIS e COFINS, geralmente a fim de concentrar a tributação nas etapas de produção e importação, desonerando as etapas subsequentes de comercialização, ok? Então, assim, lembra aqui, ó, produção e importação. Então, produzir esse pneu, certo? Tá aqui a indústria de pneu. Aí eu vou vender aqui para o distribuidor e o distribuidor vai vender para o varejista esse pneu. E o varejista, que nós, consumidores, vamos comprar esse pneu, né? Quando chegar nessa cadeia, o varejista, aquele que é microempresário, aquele que é do lucro presumido ou lucro real, não vai mais pagar PIS e COFINS porque a tributação foi concentrada na produção. Inclusive, as líquidas de incidência monofásica elas são maiores, são majoradas, certo? Mas, muito atenção, a tributação é concentrada na produção e importação. Então, por isso que o varejo, nesse momento aqui de comercialização, não vai mais pagar PIS e COFINS. Mas, Alves, quais são os produtos de incidência PIS e COFINS? Eu citei aqui, certo? Logicamente, você tem que consultar o NCM, ver a descrição do produto, ver se se enquadra na legislação. Eu estou falando aqui, gente, regra geral, beleza? E também eu estou falando aqui que isso aqui, novamente, tem reflexo na segregação de receita e tem reflexo no SPE de contribuição, na obrigação acessória e no cadastro do teu produto, lá no CST, certo? Então, eu citei aqui como exemplo, gasolinas e seus correntes, os seus derivados em geral de combustível, certo? Produtos farmacêuticos, de perfumaria, de tocador e higiene, tá? Também são considerados de incidência monofásica. Máquinas e veículos classificados nos códigos específicos de NCM, tá? Autopeças, pneus, querosene de aviação, bebidas frias, e etc. Tudo isso pode ser considerado produtos de incidência monofásica. Olha, mas imagine só, gente, um supermercado onde tem milhares de itens. Ele pode ter produtos com incidência monofásica, ele pode ter produtos com alíquota zero, ele pode ter produtos com isenção. Vou falar aqui essa segunda parte, certo? Então, observe com atenção como é importante na apuração do PIS e COFINS você entender esses conceitos e classificar corretamente isso na sua apuração, tá certo? Então, muita atenção nessa classificação. Continuando aqui o nosso assunto, gente, quarta opção aqui na apuração, isenção, certo? Isenção deve ser concedida por lei e consiste na dispensa do pagamento do PIS e COFINS. Eu dei um exemplo aqui, bem simples, transporte internacional de cargas ou passageiros. Ou seja, existe uma lei específica no serviço de transporte internacional, certo? De cargas e passageiros, isentando o PIS e COFINS, ou seja, não se cobra PIS e COFINS nesta operação, dá isenção. Outra questão, a não incidência, certo? Existem operações que não incidem PIS e COFINS, beleza? Olha aqui, ocasionada pela não enquadramento da operação
na hipótese de incidência tributária, ou seja, não se realizou o fato gerador do tributo, certo? O fato gerador do PIS/COFINS. Eu citei um exemplo aqui, transferência de mercadoria entre matrizes e filiais. Transferência de mercadoria entre matrizes e filiais não é uma receita para a empresa, é apenas um deslocamento de mercadoria. Você vai emitir um documento fiscal disso? Lógico, vai sair da matriz esta mercadoria, é saída, emite a nota fiscal, aí vai lá, transporta a carga para a filial, em outro endereço, certo? Aí você deu entrada no estoque desta filial aqui, porque nesta filial posteriormente você vai vender. Nesta operação de transferência não é considerado receita, não é considerado fato gerador para a cobrança de PIS/COFINS, nesse caso a não incidência. Beleza? Então, mais um ponto, um conceito na apuração do PIS/COFINS. Mais uma opção aqui, gente, substituição tributária. Agora, substituição tributária de PIS/COFINS? Sim. A gente conversa muito aqui no canal sobre substituição tributária de ICMS, né? MVA, enfim, todas aquelas questões tributárias relacionadas ao ICMS. Mas existem também casos específicos de substituição tributária de PIS/COFINS. Como todo mundo já sabe, a substituição tributária é uma tributação que também é concentrada em fabricante importador, certo? Aí eu dei exemplos específicos, são esses casos específicos de substituição tributária de PIS/COFINS, tá? Cigarros e cigarrilhas, veículos autopropulsados de acordo com o NCM 8711, que são as motocicletas. Então, nesses casos específicos, cabe também substituição tributária de PIS/COFINS, ok? Mais um conceito, gente, o último aqui, antes de a gente adentrar aí um pouquinho do cálculo, da apuração, é a questão da suspensão. Existem casos, certo, que é passível de suspensão do pagamento do PIS/COFINS. Eu citei aqui até, inclusive, é um benefício aplicado em operações específicas, como, por exemplo, empresas que possuem regime especial. Digamos que eu participei lá de um evento, que no caso, eu sou uma empresa agropecuária, participei de um evento no qual solicitei um regime especial para o governo e o governo me trouxe regime especial para o não pagamento do PIS/COFINS, a suspensão do PIS/COFINS. Então, são casos também específicos, certo? Então, gente, todos esses conceitos, eles são fundamentais na nossa apuração do PIS/COFINS, né? A gente já vai adentrar um pouquinho aqui, falar da parte do cálculo, mas se você não souber esses conceitos, você vai ter dificuldade na classificação dos seus produtos, você vai ter dificuldade na tabela da situação tributária. Inclusive, eu estou com a tabela aqui. Inclusive, agora a pauta aqui que eu vou passar para vocês. Tabela de CST de PIS/COFINS. FD contribuição, eu coloquei aqui FD contribuição, por quê? Porque essa tabela de CST, gente, você vai fazer no cadastro do seu produto, né? E quando você for emitir a nota fiscal, você já vai estar cadastrado lá a tabela de CST, como foi tributado aquele produto para efeito de PIS/COFINS, beleza? Essa aqui é a tabelinha vigente, certo? Tanto para PIS quanto para COFINS. E essa tabela aqui, você acessa um portal, joga no Google aí, você vai ver. Tabela de CST de PIS/COFINS. Tem a tabela padrão, site da Receita Federal, enfim, todos os sites em geral têm essa tabelinha aí, certo? Essa tabela você tem que entender primeiro esse conceito. Do código 1 ao 49, tá aqui, ó, do 1 ao 49, são operações de saída da sua empresa. É ok? Então, de 1 a 49 são operações de saída. E de 50 a 99 são operações de entrada na sua empresa, certo? Então, eu dei dois exemplos básicos aqui. Código aqui, o primeiro, 01, operação tributável com alíquota básica. Operação tributável com alíquota básica. Qual é a alíquota básica do PIS/COFINS? No cumulativo, 0,65 PIS, 3% COFINS. Então, vou lá classificar a operação tributável com alíquota básica. Operação tributável com alíquota zero. Que foi que a gente especificou aqui, alíquota zero. O item do código 06, aí você vai e classifica lá 06, certo? Operação tributável com incidência monofásica, revenda com alíquota zero, que é aqui, incidência monofásica. O código já é 04 da saída. Então, gente, observe que esses conceitos são fundamentais para a classificação tributária do seu produto e na apuração do teu PIS/COFINS.
beleza? Então essa tabelinha aqui, que é essa aqui, eu só coloquei um pouquinho do conceito, que a tabela não cabe toda aqui no quadro, ela é fundamental no momento que você for classificar o documento fiscal. Lembrando, existe a obrigação principal, que é o PIS/COFINS, mas existe a obrigação acessória, que é a geração do documento fiscal, da nota fiscal, e o envio do FD contribuição, né? Que é no FD contribuição que você apura o PIS/COFINS, que você diz para a Receita Federal como você apurou aquele valor que você pagou, né? Então, lembrando, DCTF informa pagamento, FD contribuição, você informa a apuração daquele valor que você pagou. Muito bem, indo para o lado aqui, para a nossa última parte do vídeo, a gente vai adentrar um pouquinho da brincadeira do cálculo, né? Um cálculo muito básico, simples, para exemplificar aqui e fixar o nosso conteúdo que a gente passou aqui. Muito bem, dentro da apuração do PIS/COFINS, existem dois regimes de apuração, regime cumulativo e não cumulativo, certo? Regime cumulativo, regra geral, característica, ela é do lucro presumido, certo? Então, o que é regra geral? Lucro presumido, o regime cumulativo é faturamento vezes uma alíquota. Basicamente é isso, certo, gente? Que alíquota é essa? A alíquota do PIS 0,65 e do COFINS 3%. E não há de se falar em desconto de crédito, certo? Esquece as tuas operações de entrada, esquece aquilo que poderá te trazer como crédito para você abater. Crédito com débito, o valor recolhido. Isso no cumulativo não é assim que funciona. Esquece as tuas operações de crédito, é só a tua saída, teu faturamento. Ok? Beleza? Aí a gente está trazendo aqui um exemplo básico de cálculo, certo? Digamos que uma empresa aqui obteve uma receita bruta, faturou aí 100 mil reais, vendas canceladas, cancelou venda no valor de R$1.000, porque isso pode ser dedutível da base de cálculo, da receita bruta, né, para efeito da apuração. Então deu 99 mil. Porém, eu fiz uma observaçãozinha aqui para a gente dar uma melhorada nessa brincadeira, brincar um pouquinho melhor sobre isso. Dessa minha receita de 99 mil, 50% são produtos de incidência monofásica. Digamos que dos meus produtos que eu vendi, parte deles foram produtos de incidência monofásica. Ou seja, eu sou um varejo aqui que vende um produto qualquer aqui e 50% dele é uma incidência monofásica, lembra que eu classifiquei na minha lista de produto o que é monofásico, o que é tributado integralmente, o que é alíquota zero, eu tenho que fazer essa classificação, certo? Aí 50% dá 49.500, ou seja, desses 49.500, dos meus 99 mil que eu faturei, eu não vou tributar. Por quê? Lembra? Porque a tributação da incidência monofásica ela é concentrada na produção e importação, certo? Desonerando as etapas subsequentes de comercialização, ou seja, eu, varejista, vender para o consumidor final, não vou mais tributar PIS/COFINS de produtos de incidência monofásica, beleza? Se você está tributando isso, está tributando devidamente, você tem sim direito a verificar esses créditos possíveis aí dos últimos 5 anos, ok? Então a minha base de cálculo, já que 50% é monofásico, é os outros 50%, 49.500, que é a base de cálculo tributável. Aí a partir daí que eu vou aplicar 0,65 PIS, 3% COFINS, que dá o total de 1.806,75. Vou omitir 2 DARFs, um DARF de PIS, um DARF de COFINS, e o PIS/COFINS ele é apurado e recolhido de maneira mensal. A apuração desse mês você vai pagar sempre no dia 25 do mês subsequente. Se cair em feriado ou final de semana, dia não útil, você tem que antecipar. Digamos que a 25 caiu no sábado, você tem que pagar dia 24, sexta-feira. Beleza? Então, gerei 2 DARFs, paguei aqui o PIS/COFINS do mês. E no regime não cumulativo, regra geral, são empresas tributadas pelo lucro real, certo? A alíquota do PIS 1,65, do COFINS 7,60, somando as duas dá 9,25, e ela poderá apropriar créditos, certo? Muito cuidado, lógico, na apropriação dos seus créditos. Essa regra, lógico, tem que ter um aprofundamento melhor do estudo. Óbvio que é possível gerar crédito. Por exemplo, empresa de comércio que compra e revende mercadoria, todas as suas aquisições de mercadoria é passivo de você tomar crédito, com uma observação. Observe se esses produtos não são
alíquota zero, isenção de incidência monofásica, ou seja, observe se tem alguma regra de isenção, de imunidade, ou seja, isso tudo aqui, gente, por que eu passei esses conceitos inicialmente? Porque isso tudo aqui reflete na apuração, certo? Se eu, por exemplo, posso tomar crédito de um produto de incidência monofásica? Não, porque encerrou a cadeia. Eu sou um varejista, estou vendendo aqui, eu sou um supermercado, vendi lá um produto aqui relacionado à higiene, vendi lá um shampoo, alguma coisa assim, eu como supermercado, eu vou pagar PIS, COFINS, vou tomar crédito de PIS, COFINS? Não, porque o produto é incidência monofásica, não vai me tomar crédito, mas também, lógico, quando eu for vender não vai me gerar débito, ok? Então tem que ter cuidado com o cadastro desse produto, certo? Aí eu citei um simples exemplo aí, só para a gente fixar. Entrada de R$100 mil, gera um crédito de 9,25, 9.250 e saída de 150 mil, gera um débito de 9,25, então gera um débito de 13.850. Crédito menos o débito, eu teria que recolher R$ 4.625, gera duas guias, dois DARFs, né? O DARF de PIS e o DARF de COFINS, que o código é diferente do cumulativo, certo? Também recolhimento mensal, certo? Lembra que eu já falei que imposto de renda, contribuição pode se recolher trimestral, enfim, no caso aqui o PIS e COFINS, de maneira mensal. E não esqueça de enviar a obrigação acessória do SPE de contribuições, que é lá que você apura o PIS e COFINS. Não esqueça que você tem que enviar a DCTF informando o pagamento do DARF e do PIS e COFINS, e essas informações são cruzadas. Gente, mas o meu objetivo principal nesta apuração do PIS e COFINS é mostrar para vocês os conceitos e mostrar a importância dessa tabelinha do CST e a importância de você fazer o cadastro do seu produto corretamente. Porque se você fizer errado, você vai estar tributando errado, ou poderá estar pagando imposto devido, ou pode deixar de estar pagando imposto corretamente, certo? Muitíssima atenção. Isso serve para as empresas do Simples, serve para as empresas de lucro presumido, serve para as empresas de lucro real, certo? Muita atenção nesses conceitos. E, gente, é dessa forma, de maneira simples, prática, que a gente pode apurar o PIS e COFINS, tanto de serviço quanto de comércio ou indústria. Tá certo, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões, tá certo? Um abraço e a gente se vê.